Bom dia, leitoras e leitores da revista Mana. Hoje estamos aqui com Jerônimo da Silva e Silva, doutor em antropologia pela Universidade Federal do Pará, professor adjunto na Faculdade de Educação do Campo no programa de pós-graduação em História e no programa de pós-graduação em Dinâmicas Territoriais e Sociedade na Amazônia, na Universidade Federal do Sul e Sudoeste do Pará, onde é também coordenador geral do Núcleo de Ações Afirmativas, Diversidade e Equidade. E estamos também com Flávio Leneu Abreu da Silveira, doutor em Antropologia Social pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professor associado da Universidade Federal do Pará e docente no programa de pós-graduação em Sociologia e Antropologia da mesma universidade. Eles são autores do artigo Enrabamento, Cura e Proteção, Cosmologias do Caboclo Ataide no Nordeste Paraense, que foi publicado no último número da revista. Sejam bem-vindos, Flávio e Jerônimo. Obrigado. Obrigado, Maria. É um prazer contar com vocês aqui. Eu gostaria de começar perguntando sobre a pesquisa de campo. Entendo pelo artigo que foi desenvolvido em vários momentos. Vocês poderiam descrever um pouco onde foi, com quem e qual o papel de cada um de vocês no processo? Tudo bem. Cumprimento também a todas as pessoas que estão nos ouvindo, que estão nos vendo. Esse artigo é resultado dos estudos de pós-doutorado feito sob supervisão justamente do professor Flávio Leonel, que está aqui conosco, coautor do artigo, e também das minhas pesquisas de doutorado em antropologia, uma retomada delas. É uma reflexão que ela, na verdade, desde 2011, de minha parte, né, e estive vários momentos em campo, né. No início, o estudo sobre o Ataíde nas minhas pesquisas não foi algo que eu valorizei inicialmente, estava estudando outras questões no estudo de doutorado, mas elas foram sendo recorrentes, foram aparecendo, né? A pesquisa foi realizada no Nordeste do Pará, na região Bragantina, que é uma região com presença de manguezais, coletores de caranguejo, pescadores, né? Na cidade de Bragança, na vila de Camutá, na vila de Bacuriteua, e das regiões ali, né, de pesca, e particularmente também de praticantes de religiões afro-brasileiras, de cura. De modo que, assim, existe, então, esse percurso onde eu estive no campo em vários momentos, retomando as notas de pesquisa, com esses narradores e com esses curadores também, mas também existem alguns estudos anteriores sobre o Ataíde, né? Existem outras reflexões anteriores que aí também talvez o professor Flávio Leonel possa nos auxiliar melhor nessa compreensão. Bom, boa tarde a todos. Quero agradecer muito o convite. Bom, o que eu posso dizer é que a minha relação com este personagem, o Ataíde, ele começou a partir do trabalho que eu comecei a realizar na região do Salgado Paraense, a região Bragantina, e na região de Manguezais. Então, eu orientei pelo menos 2 dissertações de mestrado sobre a temática do encantado, o Ataíde, e a partir de então a gente começou a produzir, a se interessar mais sobre o tema e produzir trabalhos, dissertações, artigos, capítulos de livro. Então a minha relação com essa figura, ela vem pelo menos desde os anos 2010, mais ou menos. Bom, eu tive a grata alegria de supervisionar o pós-doutorado do Jerônimo, e aí, de certa forma, com a pesquisa do Jerônimo, eu retomo um pouco, porque eu estava um pouquinho afastado, a figura do Ataíde nas minhas reflexões. Então, mas o trabalho do Jerônimo tem um enfoque muito pessoal, muito dele, né? Então, o mérito é todo do Jerônimo, e claro, do diálogo comigo. Então, vai por aí a minha questão com o Ataíde. Certo. E quem é o Caboclo Ataíde? E como que ele é narrado e representado pelas pessoas com as quais vocês interagiram no processo ao longo deste tempo? Então, eu posso comentar algumas coisas. Bom, o Ataíde, ele é um encantado.
o encantado é uma figura que ele pode ser invisível, mas ele pode se materializar também em uma determinada paisagem, um determinado contexto. E o encantado, o Jerônimo pode falar melhor depois, ele é uma figura que sofre um encante, ele desaparece, mas ele aparece em determinados momentos sob a figura de um ser, no caso do Ataíde, um ser monstruoso, é uma figura gigantesca. O Ataíde, né, inclusive, é tematizado em festas e blocos de carnaval na cidade de Bragança, né? E aí tem a figura dele, a arte lá desenhada, com o pênis, né, com o falo enorme e tudo. Ele aparece na obra de artistas, quadros, pinturas. Causou polêmica há alguns anos aí, que fizeram uma pintura do Ataíde numa praça, né? E houve uma retaliação de parte da população, mas o Ataíde, ele é muito presente. Esse aspecto que o Flávio mencionou, né? Um tipo de plasticidade no corpo dele. Então, o pênis, ao mesmo tempo, ele se disfarça, o pênis do Ataíde na mata se disfarça em pedaços de fumo para atrair os pescadores, ou pedaços de tronco para o pescador encostar a canoa, né? E aí ocorrer, então, o ataque ou a sedução, né? Então, de forma que existem várias interpretações dessa figura, né? Ora, o Ataíde, ele é o protetor do mangue, que é uma das leituras mais conhecidas, né? Ele é o protetor, as pessoas que violam o mangue, que vão pegar caranguejos ou fazer pesca em período que não é permitido, elas podem ser atacadas, né? O Ataíde também, numa leitura que Flávio tem a expertise de orientar, de ter escrito também coisas sobre isso, a questão do homoerotismo, né? Então, é outra faceta muito valorizada pelos pescadores, pelos narradores, pelas narradoras, né? É um outro elemento, um outro viés de interpretação deste encantado, né? E tem algo no Ataíde também que é essa relação com a paisagem, né? Então, ele se disfarça, né? Às vezes, ele se disfarça em cascos de caranguejo, às vezes, ele se disfarça, Flávio mencionou, né, em macacos, em outros bichos. Então, ele tem essa plasticidade, né? Ele ora aparece no período que está anoitecendo e, ao mesmo tempo, está clareando nessa penumbra, noite e dia. Então, tem uma relação com a paisagem também, com as marés. Enfim, é um personagem importante porque, numa perspectiva de interpretação, ele revela muito sobre o cotidiano e sobre as particularidades dessas populações. Eu posso falar só mais uma coisinha? O interessante é que ele pode se transfigurar num gigantismo, mas ele também pode se transfigurar em algo liliputiano, pequeno, minúsculo, uma casca de caranguejo, um macaquinho, um tronco, uma criança. Então, ele é polimorfe, né? Ele assume, ele tem uma plasticidade gigantesca. E a última coisa também, ele também acaba exercendo um lugar de proteção do mangue, porque onde acontecem ataques do Ataíde, as pessoas não vão mais lá. Então, essa parte do mangue fica meio que abandonada. Então, o mangue regenera. Então, ele é um protetor, porque ele vai malinar quem prejudica o mangue, mas aonde ele ataca, ninguém mais vai, por um bom tempo. Então, o mangue regenera e fica protegido. Então, nem eu, nem o Jerônimo seguimos uma visão muito funcionalista, do tipo que ele serve para proteger a mãe. Não é bem isso, mas ele também tem esse aspecto. Tá? Justamente a propósito da proteção, eu queria perguntar, já para encerrar a entrevista, como podemos nos aproximar de entender o papel do caboclo Ataíde nos processos de proteção e cura, ou das relações possíveis com ele nesses processos? Então, assim, a entrevista com os rezadeiros, com pajés, com curadores, né, ela demonstrou que eles, quando recebem o dom de rezar e de curar, eles recebem também, então, as especificidades desse dom. E aí as entidades que eles vão aperfeiçoar no decorrer da vida, da trajetória deles. Essas entidades,
estão localizadas no que eles chamam de cordas. Essas são as minhas cordas de cura, né? O Ataíde, né, ele desce nos terreiros, mas ele não é considerado uma entidade que está alinhada a uma corda. Ele faz parte de um outro arranjo, né, cosmológico, onde ele não se alinha, ele não é colocado no terreiro como aquela entidade que vai descer própria de um rezador, de um curador, ou com uma funcionalidade. Aquilo que Flávio havia mencionado sobre a questão do funcionalismo e tudo, né? Ele desce e, a partir das demandas, ele vai, então, enrabar a dor, né? Vai promover a prática da cura, né? Ele vai orientar, ele vai combater outras entidades, né? Então, ele aparece como aquele ser também que consegue controlar outras entidades destrutivas no jogo desse panteão, né? Muito embora ele não esteja presente em todos os terreiros da região, em alguns ele adquire esse aspecto, né? É claro que ele faz parte de um tipo de compreensão local, mas aí acontece um jogo que é o jogo do corpo, né? Tem um tipo de engenharia no corpo do Ataíde, da mesma forma que ele se disfarça, o seu falo, né? Ele se disfarça em pedaços de fumo, ele se disfarça em um falo imenso, em troncos de árvores, ao mesmo tempo que ele metamorfoseia, que ele transfigura o seu corpo no mangue, etc., etc., também quando ele desce nos terreiros, ele transfigura de forma que ele não se alinha necessariamente àquele tipo de cosmologia, de organização de entidades do terreiro. Então, há um jogo de duplicidade, e é por isso que, por exemplo, no final do artigo, nós tentamos valorizar que o Ataíde é uma chave de leitura e é muito pedagógico para a nossa sociedade. Nós estamos vivendo hoje em dia essa questão do controle da sexualidade, o controle sobre o corpo, o que é a parte do corpo, né? E tudo vira um grande... As pessoas vendo órgãos sexuais onde não tem, né? Aí vendo em vídeos, em cartazes de universidade, né? Então, nesse momento de muita paranoia em relação a isso, o Ataíde ele pode ser uma chave de leitura, né? Ou pelo menos, né, um ponto de reflexão, uma senha, para nós também problematizarmos isso, porque nessas regiões nós temos essas entidades, né, e isso pode, então, nos ajudar a pensar outras formas de nós entendermos como sociedade, né, a transfiguração, a engenharia do corpo, o aspecto cosmológico que a sexualidade envolve. Flávio. É só para realmente fechar. O Ataíde, ele traz consigo uma série de ambiguidades entre masculino, feminino, ambiguidades étnico-raciais, de gênero, que são muito interessantes para pensar as complexidades da sociedade brasileira. Então, isso que o Jerônimo está falando é muito interessante, porque, inclusive, para mim foi uma novidade perceber que o Ataíde baixava no terreiro, né? Nunca tinha ouvido falar nisso. Então, e continuando com essa ambiguidade entre uma dimensão selvática e apaziguadora, digamos assim. Então, ele é uma figura ambígua, ele é uma figura, eu diria, muito brasileira, muito interessante, e que merece ainda, da minha parte e do Jerônimo, bastante reflexões. Deve sair coisas novas em breve, mas a gente continua pensando este tema para a Amazônia do Salgado, não é a Amazônia da floresta, é a Amazônia Atlântica, próxima do oceano, dos manguezais. Então, que a Amazônia é muito diversa. Isso também precisa dizer. E o Ataíde é um exemplo dessa diversidade amazônica. Tá? Era isso que eu queria dizer. Vocês. E queria agradecer muito a participação na entrevista e a boa disposição de vocês. Me deixaram com muita vontade de conhecer os próximos textos que estão por vir. Muito obrigado, gente. Obrigado, Maria. Obrigado, Maria. Agradecemos profundamente esse momento nesse espaço aqui da revista.